Muito bem, de volta com o Balcão do Boi desta quinta-feira. Agora nós vamos para o especial Ovinocultura. É isso mesmo, no especial Ovinocultura do dia de hoje, nós vamos falar com a zootecnista brasileira que reside na Nova Zelândia, trabalha na Nova Zelândia, que é a Daiane Almeida. Vamos bater um papo com ela falando sobre genética, falando sobre escolha, sobre organização da classe produtora da ovinocultura lá na Nova Zelândia e o que nós podemos usar dessas experiências aqui no Brasil. Já está aqui conosco. Olá, Daiane, bom dia. Muito obrigado mais uma vez por estar nos atendendo. E eu já vou logo tirar as primeiras dúvidas contigo. Vamos falar hoje sobre genética. E quando nós falamos de genética, Daiane, eu te pergunto o seguinte: genética na Nova Zelândia tem o mesmo significado, a mesma referência de genética ovina no Brasil? Bom dia. Bom dia, Devanir, pessoal do Canal Rural, muito obrigada pela chance aqui novamente de conversar com vocês, o nosso querido ouvinte aí, que gostaria de saber um pouco mais sobre a ovinocultura. Bom, sim, a parte de genética, né, respondendo, já começando direto aqui na resposta da sua primeira pergunta, né, vamos ao que interessa. Genética ovina na Nova Zelândia tem outro significado, né, quando a gente fala aí, compara com genética ovina no Brasil, né. Então, hoje a gente usa a palavra genética no Brasil principalmente para animais que são colocados em pista, animais que vão a julgamento, né? Então, essa é a genética. É um animal que ganha uma exposição, ganha um campeonato, ele então se torna genética, a genética melhoradora e assim por diante. A genética daqui da Nova Zelândia é uma genética um pouco diferente, ela é uma genética mais voltada para números. Aqui o pessoal trabalha bastante o melhoramento genético realmente, usando a ciência do melhoramento genético, que é trabalhar números, mensurações durante o ano inteiro e não apenas num determinado momento, que seja lá na hora da exposição, tá? Mensurações para o ano inteiro, essas mensurações então são mandadas, enviadas para uma central que coleta todas essas informações, processa e envia de volta ao produtor, mostrando aí qual que é o real potencial genético do animal, o que ele vai passar para os descendentes, né? Porque nem tudo que a gente vê a gente vai conseguir enxergar. Não sei se você consegue me entender, né? Então, quando a gente olha um animal, tudo bem, você pode rapidamente você consegue ali saber se o animal é grande, é pequeno, né? Se ele tem bastante lã, pouca lã, se ele tem um traseiro maior, menor, quando você tem um grupo, por exemplo, de animais. Essas características visuais, morfológicas, elas são bastante simples, né, da gente olhar, da gente avaliar no animal. O problema são as características que a gente não vê, tá? Como, por exemplo, potencial reprodutivo do animal, alguma coisa relacionada à mãe dele, né? Então, quantos partos gemelares ela teve, quantos cordeiros ela criou, desmamou, se ela emprenhou já no início da estação, ou só foi emprenhar no final da estação, né? Se ela tem, se ela segura o score de condição corporal, se ela não segura. Então, a genética da Nova Zelândia, quando se fala em genética aqui, ela é voltada muito mais para essas coisas, né? A parte de morfológica, que a gente conhece bastante no Brasil, né? A parte visual, ela é feita, mas ela é feita só para a gente avaliar problemas estruturais. Então, por exemplo, problemas de casco, de aprumo, né? Aí o pessoal, alguma característica negativa, por exemplo, aqui cascos brancos, o pessoal associa casco branco a uma falha, dá problema pode dar problema de foot rot, né? Pode dar problema de crescer, o casco cresce muito comprido, então eles associam, não que isso é provado, tá? Mas eles associam casco branco a problemas de casco. Animais com pigmentação rosada na cara, então são coisas que o pessoal também não gosta. Esse tipo, porque dá câncer. Então, esse tipo de avaliação visual ela é feita na propriedade, tá? Na propriedade durante o ano inteiro. Então, eu trabalho numa propriedade genética, que a gente chama, né, de cabanha no Brasil, e a gente passa o ano inteiro descartando animais que têm problema de casco, descartando animal que tem problema de aprumo,
o casco cresceu um pouquinho, a gente já vai descarta, a gente não faz casco em animal nenhum na propriedade. Animais com essas outras características, tá? Isso aí é básico, básico. Agora, quando eu vou escolher um animal para entrar em um rebanho comercial, esse animal eu tenho que avaliar todo o desempenho zootécnico desse animal durante o ano. E aí, no final, eu tenho uma avaliação desse desempenho, avaliação genética, que vai me dizer exatamente do que eu vi durante o ano, que vai ser passado aos descendentes. E aí o pessoal vem comprar reprodutores nesse sentido. Tá? Essa é a diferença aí de genética ovina entre os dois países. Bom, você tem participado ativamente de encontros, palestras, workshops aqui no Brasil falando sobre ovinocultura. Como é visto e que estágio que se encontra esse trabalho genético no Brasil em relação a esse trabalho genético realizado na Nova Zelândia? Qual é o paralelo que você traça? Em que estágio que nós estamos e aonde nós podemos chegar num curto espaço de tempo? Sim, para te responder essa pergunta, Devaneiro, eu vou usar uma frase de um produtor neozelandês que eu escutei quando ele visitou o Brasil. Tá? E assim, acredito que essa frase dele vai responder sua pergunta em um segundo. Eu levei ele para o Brasil e ele e mais um grupo, tinham quase 24 produtores daqui da Nova Zelândia, né, no grupo. E estamos nós passeando pelo Brasil afora, né? E aí, quando a gente quer falar de genética, no Brasil você vai às feiras, né? A gente vai às feiras, vai às exposições e assim por diante. E aí, quando eu cheguei lá na exposição com eles participaram de alguns dos leilões que a gente tem, né? Que é uma coisa inimaginável para eles. A principal frase que me marcou, tá? Que eu escutei de um deles foi: Nossa, parece que eu voltei 40 anos no tempo. Meu Deus. Exatamente. Me arrepiou a hora que ele falou isso, né? Me arrepiou. Então, assim, a gente ainda está num estágio bem embrionário, tá? Bem embrionário, apesar de a gente escutar o inverso, tá? O que eu sempre escuto de técnicos é que nós somos excelência em avaliação visual. Tudo bem, tá? Mas falta 90% do trabalho, que é o trabalho de genética propriamente dito, que são as avaliações de desempenho zootécnico, tá? Pressão de seleção, teste de progenie, isso é inexistente no Brasil. Inexistente. E o pessoal fala, mas não tem programa, mas não tem isso, mas não tem aquilo. A gente recebe as mesmas desculpas que eu escuto. Eu não faço porque não tem. Aí eu escuto, não tem porque ninguém faz. Entendeu? Então eu não faço porque não tem porque ninguém faz. E aí a gente acaba nessa mesmice, né? Então, rodando o Brasil aí, são as mesmas coisas que eu escuto. Então, eu falo para o pessoal, olha, gente, a gente precisa sair um pouco, né? Nós estamos concentrando os nossos valores todos em uma ou outra coisinha, que são esses julgamentos, as exposições que contam apenas um pedaço da história. Não vão contar toda a história para o produtor comercial. Contam apenas um pedaço. Animais que vão para exposição, eles têm um tratamento diferenciado, tem o tratamento de exposição. Você está entendendo? Então, você vai comprar um animal numa exposição, você tem que estar ciente de que aquele animal foi tratado diferentemente, tá? Especialmente para aquela situação. Ele não necessariamente condiz com a realidade dele no pasto, no piquete, no campo. Você está entendendo? Então, eu falo sempre para o pessoal, nós precisamos começar a contar a história toda e não apenas um pedacinho dela, né? E isso tem que partir principalmente das associações que incentivam isso, que passam meses e meses organizando essas coisas e esquece de organizar aquilo que realmente vai importar, tá? Que é aquilo que o animal pode passar para os descendentes no sentido de melhorar a produtividade, tá, no campo, juntamente com o manejo. Esse resto da história ninguém conta, né? E ninguém mede também. Bom, então é mais fácil o seguinte, depois marcar bem essa resposta. Tá? Voltamos e estamos vivendo há 40 anos atrás. Ótimo. Tá, isso significa o seguinte, não vamos
tem que parar de discutir a história da galinha ou do ovo, né, quem nasceu primeiro, e partir para ações realmente que irão trazer resultado. Ou seja, cobrar para que possamos ter avaliações. Se o produtor não cobra, as instituições não realizam porque não são cobradas, enfim, não se produz carne de qualidade porque não tem material genético, não tem material genético porque não se vende, não tem valorização da carne e fica nessa mesmice, fica se discutindo e vai piorando cada vez. A cada ano, ao invés de evoluir, vai regredindo a situação da ovinocultura. Não é ser pessimista e não é ser chato, é falar justamente o que está acontecendo. Então, quando nós o convidamos, quando nós te fazemos essa pergunta, colocamos para você, é justamente essa contribuição que nós queremos dar ao produtor brasileiro. Não entendam os senhores como uma crítica, e sim, nós estamos buscando experiências de um país, de uma profissional que está vivendo uma outra realidade, para efetivamente sairmos da mesmice. É isso que nós esperamos, Daiane. Perfeito, Devanir. Me deu até uns arrepios aqui as suas palavras, viu? Nós temos alguns movimentos isolados, né? A Embrapa, por exemplo, ela tem um programa de avaliação genético chamado Genococ. Tá lá, esse programa foi feito para os produtores, mas ele não é utilizado, né? Existem algumas outras ações individuais do Rio Grande do Sul, que tem também alguns programas de seleção, mas isso tem que partir do produtor, né? Não adianta você ter alguma coisa ali, mas ninguém usa. Ou então eu escuto assim também, mas aí eu posso mentir todos os meus resultados, né? Posso falar que foi assim, posso falar que foi assado, que é a típica mentalidade brasileira, né? Mas aí, então eu posso mentir e aparecer bonito lá, mas e se os meus animais não aparecerem bonito no sistema, né? Aí a minha reputação tá lá para baixo, né? Então a gente tem todo esse problema também da cultura, esconder alguns dos dados, porque às vezes os dados vão mostrar o contrário do que eu estou falando. Então essa mentalidade também serve como âncora, né, para todo o sistema. Outra coisa que eu queria só enfatizar também é que melhoramento genético ovino no Brasil é também considerado, por exemplo, inseminação artificial, transferência de embrião. O pessoal acha que isso daí é igual melhoramento genético. Então, se eu faço inseminação artificial, se eu faço transferência de embrião, eu estou fazendo melhoramento genético. Eu quero que o pessoal entenda que isso daí, gente, são técnicas de reprodução, são técnicas de multiplicação, tá? Você vai multiplicar um material. Agora, se esse material é ruim, você está multiplicando porcaria, entendeu? Então, não é melhoramento genético. Pioramento genético. Exatamente, entendeu? Exatamente. Então, não é porque fulano faz inseminação artificial e faz transferência de embrião que os animais deles são melhorados, são melhoradores. Você está entendendo? Então, nós temos que colocar na cabeça que são técnicas apenas para multiplicar, tá? Rapidamente um material genético. Não necessariamente significa coisa boa. Não necessariamente significa coisa boa. Então, vamos parar de olhar para isso daí como referência dentro de melhoramento. Tá? E a segunda coisa para enfatizar é a gente deixar um pouco o nosso ego, né, de lado, novamente. Né? Então, eu defendo, às vezes, por exemplo, quando o pessoal vem falar, não, mas eu quero essa raça não dá certo, aquela raça não dá certo, essa aqui é só puro que dá certo, aquela não dá. Também não tem nada a ver com raça, melhoramento genético, tá? É o Dorper, é o Texel, não tem nada a ver com raça, tem a ver com atitude, desempenho zootécnico, pressão de seleção, selecionar animais realmente capacitados a produzir dentro de qualquer situação que você esteja, não apenas quando as coisas estão indo bem, tá? Porque na maioria das vezes as coisas vão mal na propriedade brasileira, na grande maioria das vezes. Então esse animal ele tem que passar por esse teste. Nossos animais não passam por teste, nossos animais têm vida boa, muita vida boa. Carneiro no Brasil é a melhor profissão que existe, é a melhor profissão que existe.
O bicho só dorme, come e monta, só. E às vezes nem monta, às vezes vão lá retirar o sêmen dele, nem montar ele precisa. Você tá entendendo? Então é um animal extremamente tratado a pão de ló, até nas próprias fazendas comerciais que compram reprodutores muito caro, né? São caríssimos. E aí, porque são caríssimos, eu tenho que tratar como um reizinho. E aí fica lá, e as matrizes passando fome, caquética, caindo os pedaços, mas o carneirinho tá lá bonito, gordinho, né? É a primeira coisa que eles querem te mostrar quando você vai na propriedade, né? Então, assim, nós temos que parar com esse pensamento também, de entrar, é a raça tal, a raça isso, essa é a raça melhorada, aquela não é, tá? Essa é a raça ruim. Nós temos que sair um pouco disso daí, sair um pouco desse pensamento do carneirinho tratado a pão de ló, tá? E começar a realmente utilizar os animais com pensamento em produção, tá? Produção. Hoje você abre um anuário, tá? Você pega uma revista de ovinocultura no Brasil, você abre a revista, você vai indo pelas páginas, uma pena que eu não tenho aqui, tá? Para mostrar. Você vai andando você vai virando as páginas, aí você só vê lá, campeão disso, campeão daquilo, roseta A, roseta B, roseta C, e vai as rosetas, e vai roseta. Você abre aqui um anuário de ovinocultura aqui na Nova Zelândia, você vai pelas páginas, tem lá os gráficos de desempenho zootécnico em taxa de desmame, taxa de prolificidade, taxa de parto gemelar. Não tem foto do reprodutor, tem foto da matriz com os cordeiros. E o cara tá vendendo reprodutor. Tem foto de matriz com cordeiro, porque o que interessa pro produtor comercial é cordeiro. É cordeiro, não interessa para ele se o carneiro é assim, assado, branco, preto. Tá entendendo? Então, na cabeça do produtor aqui, ele vai direto no que interessa ele na propriedade. E aí o produtor de genética tem que trabalhar para aquilo. Olha, Daiane, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou pedir para a minha diretora o seguinte, que nós deveríamos passar para 4 horas o especial de ovinocultura quando for com você. Eu vou te pedir licença e vou pedir licença ao nosso telespectador. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas é coisa muito rápida, porque na sequência eu quero voltar a conversar com a Daiane. Aí eu vou perguntar para ela como que se escolhe reprodutor lá na Nova Zelândia e como é a organização da classe lá, tá bom? É muito rápido, não saia daí, já estaremos de volta. Ora bem, de volta com o Balcão do Boi especial sobre ovinocultura e a nossa entrevistada hoje, você já sabe, né? Daiane Almeida está lá na Nova Zelândia, prontamente nos atendendo, sempre com muita simpatia e com muita dedicação sobre a ovinocultura. Daiane, vamos seguir o nosso bate-papo aqui. E vou dizer, bom, nós falamos sobre genética, o diferencial, tal, como é que se escolhe. Então é o seguinte, me diz como é que os produtores escolhem os machos, os reprodutores, aí, os carneiros, para servir as suas propriedades? Essa é uma pergunta muito boa, Devanir. É um dos pontos de referência aqui nesse país. Trabalhando numa cabanha, né? Eu trabalho numa propriedade que comercializa 3.000 reprodutores por estação. Então, assim, a gente tem muito feedback dos nossos clientes, né? E a gente visita, tá sempre junto. Então, para responder a sua pergunta, primeiro eu vou falar do relacionamento entre produtor de genética e produtor comercial, tá? Então, aqui como funciona? Aqui, o produtor de genética, a cabanha, ela trabalha para o produtor comercial. Ela é funcionário do produtor comercial, tá? Então, o produtor de genética, ele trabalha para o produtor comercial. Quem dita as regras de como um carneiro deve ser produzido é o produtor comercial, não é o produtor de genética. Então, o que o pessoal faz aqui? Volta toda a parte de seleção, toda a parte de avaliação para o que o cliente quer. E o que o cliente quer? Então, o produtor comercial, a primeira coisa que ele põe na cabeça dele é o seguinte, olha, esses são os meus dados, isso daqui é o que eu estou alcançando com o meu rebanho até agora. Então, eu quero aumentar 10% na minha taxa de desmame, eu quero aumentar 5% na minha taxa de parto gemelar. Aí ele chega para o produtor de genética e fala, qual reprodutor seu aqui consegue fazer isso? Vai dar para mim essa oportunidade, essa chance. Então ele já chega
né? Ele liga, a hora que ele vai pedir um reprodutor, ele liga, ele já fala, olha, eu quero isso, isso, isso e isso. Porque, primeiramente, ele já tem na cabeça dele a produção que ele consegue alcançar na propriedade dele, né? Se ele não sabe onde ele está, é muito difícil ele pedir por alguma coisa, se eu não sei onde eu estou. Então, esse relacionamento produtor de genética e produtor comercial, primeiro, ele é muito forte aqui. Segundo, o de genética trabalha com o produtor comercial, mas o produtor comercial tem que ter uma noção do que ele está alcançando dentro da propriedade, para ele poder pedir, tá? Para ele poder requerer aquilo. Aí, a segunda coisa que ele olha é assim, aonde esse animal é produzido. Se esse animal é produzido num terreno plano, num terreno montanhoso, se ele é suplementado, se ele não é suplementado, se ele é suplementado, quando ele é suplementado, tá? Então, ele quer saber quais são as condições de manejo desse reprodutor durante o ano. E aí, na sequência, o que ele faz? Ele visita a propriedade, tá? E ele vai observar as fêmeas, as matrizes, como vivem as matrizes, qual que é o sistema de manejo geral na propriedade. Ele vai perguntar quantos cordeiros são desmamados, tá, por estação, e quantos daqueles cordeiros desmamados são retidos para venda, porque isso é muito importante. Se eu tenho 100 cordeiros e seguro 100 cordeiros para venda, nada é descartado. Se nada é descartado, tudo é mantido. E aí, desde que tudo que está mantido, pode ter coisa ruim ali no meio, porque não tem como você ter 100 cordeiros nascidos perfeitos, tá? Se você tem, sei lá, 80, 90 matrizes, entendeu? Então, é muito difícil. Então, tem que ter uma taxa de descarte necessária para que eu consiga selecionar, melhorar o meu rebanho. Porque se eu mantenho tudo, eu não estou fazendo seleção. Tá? Não estou fazendo seleção, seguro tudo, tudo vai para venda. Aí os piorzinhos eu dou uma melhorada, eu dou uma raçãozinha, entendeu? Para ele ficar bonitinho para eu poder vender ele. E a última coisa que um produtor comercial quer aqui é isso, tá? Que um reprodutor seja modificado para que ele pareça bem e que possa ser vendido. Então ele está em cima do produtor de genética o tempo todo. O produtor de genética aqui, ele sabe que ele precisa, primeiro, ter dados, segundo, quais dados, tá? Que daí é requerimento do produtor comercial, ó, eu quero isso, 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 tá? E qual que é a pressão que ele vai colocar nos animais dele? Precisa pôr uma pressão. Então, se eu quero selecionar para um animal que tem resistência à verminose, eu preciso que esse animal esteja num ambiente que dê para ele as condições de apresentar a verminose, para que eu saiba se ele consegue passar por esse desafio ou não. Outro problema muito sério aqui é a fotossensibilização, requeima. É um problema seríssimo na Nova Zelândia. Então, os animais, os produtores genéticos, quando selecionam animais para resistência, tolerância, tá, a fotossensibilização, se ele não tem o problema na fazenda, tá, se ele não tem o fungo lá causador do problema, ele mesmo dá, tá, a toxina oralmente para o reprodutor. Ele dá a toxina oralmente imitando, tá? Imitando o animal comendo aquilo no piquete, no pasto, para saber se aquele animal tem tolerância. Então, você vê até onde vai o limite, né? Até onde vão os produtores de genética aqui para produzir um animal que realmente vá fazer a diferença aonde quer que ele vá. Tá? Aonde quer que ele vá. Outra coisa que você não vê na Nova Zelândia é inseminação artificial, transferência de embriação, essas técnicas multiplicativas, tá? Primeiro que é muito caro, não é realidade de produtor comercial. O produtor comercial não tem dinheiro para isso. Segundo, a logística, você tem que ter mais mão de obra, você tem que toda a parte de sincronização. Então, isso não é feito. É tudo na fazenda que eu trabalho, por exemplo, a nossa monta é toda natural. E no piquetão, lá no campo. Não trago nada para galpão, não coloco ovelha para carneiro. Vem cá, meu filho, deixa eu te ensinar a montar. Isso daí não existe, tá? Isso não existe. Então, assim, quando o produtor comercial vem na minha fazenda e ele vê que eu faço um monte de inseminação artificial, um monte de... dou uma montoeira de hormônio pro animal, na hora ele vai lá, isso aí não é minha realidade, porque eu não consigo fazer isso na minha propriedade. Então, na hora ele vai falar, não vou comprar o seu carneiro porque isso não é minha realidade. Então, a gente precisa fazer, o produtor de genética precisa fazer um animal que condiz com a realidade do produtor comercial. Ele tem que condizer
com a realidade. E aí, em cima disso, a gente trabalha todos os critérios dentro de um programa de melhoramento genético. Isso aí é base aqui da Nova Zelândia, tem toda uma sequência, tem mais de 70 características que os animais são escolhidos. E aí cada fazenda escolhe, com base no que os clientes querem, escolhe os critérios que melhor lhe cai bem, que poderia ser critério só de, por exemplo, de reprodução, ou só de crescimento, ou só de alguma tolerância a uma doença, um verme, alguma coisa assim, tá? Cada fazenda tem a sua fórmula, digamos assim. Mas os ingredientes são iguais para todos. Como você utiliza esse ingrediente na sua fórmula, daí fica de acordo com a fazenda. Tá? Mas tem essa conexão íntima, né? Íntima entre o produtor de genética e o produtor comercial. Trabalham juntos. O produtor comercial chega na minha propriedade, agora, por exemplo, em novembro, acabou a estação de venda de reprodutores. Então, a estação de venda é feita 100% na propriedade, tá? Existem leilões, tá? Existem leilões de animais, mas nada assim como os nossos leilões, né? Regados aí a muito uísque, muita coisa assim, né? Aqui é diferente os leilões, são bem mais simples. Mas a maioria das vendas acontecem na própria propriedade, tá? O produtor vem, os animais têm um preço fixo, o preço dos animais é com base no desempenho zootécnico deles, se eles estão acima, abaixo, no meio, é tudo com base nisso daí. E aí, a hora que o produtor chega para comprar um reprodutor, a primeira coisa que ele fala que ele quer ver, tá? Ele tá lá com os reprodutores na frente, ele me fala, cadê os valores? Eu quero ver os números desses reprodutores. Tá? Daí ele começa, porque isso aqui é de parto gemelar, nascido de parto gemelar, desmamado como parto gemelar, a mãe dele tem 5 anos, em 5 anos ela produziu 10 cordeiros, ele é o último do ano passado, a mãe dele emprenhou quando era uma cordeira, desmamou, ele tem área de odilombo tal, foi mantido em pastagem, tá tudo lá no livro para o produtor saber. E se eu não tenho isso, ele vai embora. Ele não compra reprodutor da gente, né? Então, essa ligação é muito forte entre a gente precisa fazer exatamente o que ele quer e passar, às vezes, muito do que a gente acha que é bom para ele, tá? Na verdade, o produtor comercial, ele odeia isso. Não, eu acho que isso aqui é bom para você. Ele sabe o que é bom para ele e ele sabe o que ele quer. Então, ele já chega com essa mentalidade na propriedade. Bom, para o produtor de produção, nós falamos sobre gestão. Né? Tem que ter gestão. Você não sabe os números que você tem, você não sabe onde você quer chegar, vai chegar a lugar nenhum. Não tem nada, não vai a lugar nenhum. É bem assim, é bem simples assim. Agora, como é que a organização dos produtores, tá? Age, funciona aí na Nova Zelândia? O que nós podemos pegar dessa experiência? Porque hoje as experiências estão doloridas, né? Estão doloridas mesmo. E aí eu agora quero aproveitar as suas palavras aí sobre essas escolhas e tal, e saber como é que os produtores aí se organizam. Como é que a cadeia está organizada aí? Porque aqui, infelizmente, não está organizada. O interesse, Devanir, olha, quando eu vim para cá, quase 10 anos atrás, eu demorei aí mais ou menos uns 3 meses para entender a cadeia, tá? Foi tão rápido, assim, em questões, você trabalhando numa propriedade, 2 meses, você indo a algumas discussões, alguns grupos de discussões, na hora você já entende como as coisas funcionam aqui. Tá? Bom, acho que a menina dos olhos da cadeia produtiva na Nova Zelândia, ela é chamada Beef and Lamb. Tá? Ela é chamada Beef and Lamb. A Beef and Lamb, ela é uma organização, ela foi fundada, ela é gerida e ela é financiada por produtores. Quando você entra no site da Beef and Lamb, tá lá escrito, lá no início, de produtores para produtor. Tá? De produtor para produtor. A Beef and Lamb. Beef condiz aí com a parte de gado de corte e lamb, que é o cordeiro, tá? Porque toda a fazenda de ovinos aqui tem bovinos, tá? Também. Então, eles trabalham junto, a bovino com o lamb. Então, é Beef and Lamb, é uma organização.
Tá? Essa organização, por ela ser financiada por produtor, como é que ela é, primeiramente, como é que ela é financiada? Então, olha só que legal, Devanir. Todo animal que eu envio para o frigorífico, todo animal enviado para o frigorífico, que chega lá no frigorífico, se é um ovino, 70 centavos por cabeça vai para um fundo. Se é uma cabeça bovina, 5,20, tá? 5,20. Então, se é um ovino, 70 centavos por cabeça. Se é um bovino, 5,20. Aí esse dinheiro vai para um fundo. Aí esse dinheiro fica lá naquele fundo. De quem é esse dinheiro? É do produtor. Não é do governo, não é da empresa tal, veio do produtor. Ele é do produtor. 100% do produtor. E aí, o que esses caras fazem? Se organizam, né, dentro da BIFLM, porque a BIFLM tem toda uma parte organizacional, ou seja, cada região da Nova Zelândia tem um grupo de produtores que são representantes das diversas cidades, estão dentro de um núcleo, aí desse núcleo tem um presidente ou um representante que representa aquela região no núcleo principal da BIFLM, tá? E aí o que eles fazem? Eles levam os problemas que os produtores estão enfrentando, tá? Em cada região. Então, os produtores se unem, conversam, ó, esse é o problema que eu estou enfrentando, esse tá. Aí se é uma coisa em comum, tá? Eles levam isso para o núcleo principal, lá, a galera que está aqui em cima. E aí, essa galera tem toda uma ferramenta, tá? Tem um leque de ferramentas que eles podem utilizar para ajudar o próprio produtor. Do dinheiro arrecadado, eles usam 23%, 24% para capacitação técnica. O dinheiro que eles arrecadam do bolso deles mesmos, eles pagam por cursos, tá? Esse dinheiro vai para pagar curso, vai para pagar técnicos, para vir fazer workshops, fazer treinamento do produtor mesmo. E aí esse serviço é de graça, tá? Para o produtor, porque ele já pagou lá os 70 centavos por cabeça, tá? E aí, que mais que eles fazem com esse dinheiro? Além da capacitação técnica, pesquisa e aplicação. Vão lá na universidade e falam para o professor lá na universidade, olha, essa região aqui está com problema de fotossensibilização. A gente gostaria de saber o que poderia ser feito. Aí, pegam uma fazenda, pega o professor, mais os alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, e esses alunos vão ter que fazer uma pesquisa nessa fazenda para ver o que está causando aquele problema, o que poderia ser feito para mudar, e aí no final eles têm que apresentar os resultados, uma linguagem fácil e ampla para todos os produtores. Então, a BIFLM paga pela pesquisa que vai ser utilizada de volta para os produtores. E mais um pedaço disso, mais uns 20%, vai para desenvolvimento de mercado, né? O que é esse mercado? Quem que é o mercado neozelandês? É o mercado externo. 92% do que se produz aqui vai para fora porque não tem gente no país para comer o que se produz. Tem mais ovelha do que gente. Então vai tudo para fora. Eles são extremamente dependentes do mercado externo. E quando o mercado é externo, né? Se é o seu vizinho que no final das contas vai comer sua carne, tá? Você sabe, você chega lá e senta pro seu vizinho e conversa. Você gostou dessa carne? Como é que tá o teor de gordura? Como é que tá a maciez? Como é que tá? Entendeu? Agora, quando o seu mercado tá lá fora, esse mercado, ele é extremamente miscigenado, é China, é Reino Unido, é Europa, é Estados Unidos, é Oriente Médio, como é que você faz? Cada lugar quer um negócio diferente, entendeu? Então, eles fazem todo um programa de avaliação do mercado. O que o mercado quer? Consumidor. Que tipo de carne que ele quer? Qual que é a porcentagem de gordura? Qual que é a macia? O que tem que ter nessa carne? Que idade que tem que ter esse animal? Entendeu? É uma ovelha? É um cordeiro? O que é? Então, eles pegam tanto desse dinheiro e vai para isso, tá entendendo? Então, para o próprio produtor, ele tem um dedinho na cadeia inteira. Cadeia inteira. Lá no frigorífico, ele tem outro dedinho também, porque a maioria dos frigoríficos aqui são cooperativas,
tá? E aí o produtor tem dinheiro ali dentro. Então ele sabe o que está entrando, sabe o que está saindo. Toda vez que eu mando um animal para o frigorífico me dá um relatório, tá? Não só com rendimento, me dá a quantidade de gordura no corte tal, qual foi marmoreio, N coisas, tá? N coisas. Aí a hora que eu recebo isso daí, o frigorífico fala, olha, seus animais estão com rendimento no corte traseiro inferior ao que o mercado X, para onde vai essa carcaça, quer. Aí esse produtor sabe o que ele faz, Evanir? Ele vai para mim, produtor de genética, e fala, ó, aqui tá falando que os meus cordeiros tá faltando carcaça aqui no corte traseiro. Tá faltando isso. Que reprodutor seu aí que vai me dar isso? Que reprodutor seu vai me dar isso? Porque é isso que estão pedindo para mim. Entendeu? Então ele chega pra gente e fala, eu quero isso, com base nisso, entendeu? Então essa organização tem dedo do produtor em tudo, ele não está avesso ao que está acontecendo dentro da universidade, não está avesso ao que está acontecendo lá nas camadas mais altas, entendeu? O que o consumidor quer, ele está presente em tudo. Então a Bifelembe, ela é meio que, ela tem essa presença, ela é onipresente, ela está em tudo, e ela é formada apenas por produtor. E aí, às vezes, contratam gente de fora para fazer alguma outra coisa, tá? Mas eu chamo de gangue do produtor, sabe? Ela é a gangue do produtor. Tanto o produtor comercial quanto o produtor de genética. Estão todos juntos. Não tem separação. Tá todo mundo junto. Entendeu? E aí ela tem os braços aí dentro para cada departamento. Tá certo. Bom, eu já disse que nós precisaríamos de 4 horas de conversa, cada participação sua. Então, para nós fecharmos o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que você, então, deixasse o endereço, os seus endereços do seu canal de comunicação, para que a gente possa passar para o nosso telespectador e possamos utilizar isso semanalmente. Eu vou pedir a minha direção que semanalmente tenha uma participação sua, tá bom? Vamos fazer aqui vamos criar uma rotina aqui. Então, deixa, por gentileza, os seus endereços aí dos seus canais de comunicação, Daiane. Devanir, muito obrigado. O pessoal pode me achar no Facebook, no Instagram, no YouTube, por e-mail. É só colocar, se vocês colocarem Sheep Nutter, que é SHEEPNUTTER. Perdão, mas é uma palavra em inglês, significa ovinocólatra, por isso. É só colocar Sheep Nutter, tanto no Face como no Instagram ou no YouTube, aparece lá. Ou não colocar, pode colocar meu nome, Daiane com Y e 2 N's, Almeida, e aí se colocar ovinos, já vai aparecer lá. Tá certo. Tá bom? Aí, ou então por e-mail, Daiane com Y e 2 N's, @zootecnista.com.br. Recebo várias mensagens e tento sempre responder a todo mundo. Com certeza. Muito obrigado da sua participação mais uma vez. Se nós tivéssemos tempo, eu ia perguntar para você assim, porque o produtor brasileiro pode me dizer assim, Devanir, produzir ovinos lá na Nova Zelândia é muito fácil, é barato. Mas nosso tempo estourou. Essa pergunta fica para o nosso próximo encontro. Muito obrigado, um bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Devanir, é um prazer sempre estar aqui com você, com o público aí que te ouve e segue o Canal Rural, e obrigado pela oportunidade. Tá certo. Falei com a Daiane Almeida, a zootecnista, trazendo as informações direto da Nova Zelândia aqui para podermos contribuir com a ovinocultura nacional, tá bom? Bom, nós vamos a um breve intervalo comercial. Na sequência, nós vamos voltar fazendo um balanço sobre os leilões da primavera lá no Rio Grande do Sul. Fiquem atentos, daqui a pouquinho voltamos com mais informações.